Como criar um projeto online? Depois de falar sobre vários assuntos, vários temas mais específicos, eu quis fazer esse podcast um pouco mais geral para falar sobre alguns tópicos que eu separei aqui para você que está perdido, não sabe por onde começar, o que fazer, não sabe quais são os passos necessários, então eu quero te ajudar um pouco mais sobre isso. Então continua ouvindo esse podcast que eu vou te ajudar um pouco mais. Bom, os tópicos que eu separei aqui, o primeiro deles que você precisa pensar é a ideia. O que é a ideia? Você precisa pensar em que área você vai trabalhar. Ter a ideia, eu quero trabalhar com finanças, culinária, administração, negócios, enfim, qual área você vai atuar? Você vai trabalhar em finanças, vai escolher qual área, qual nicho para trabalhar. Você tem que pensar na sua ideia, pensar em que área você quer trabalhar, que não precisa ser necessariamente a que você está hoje, mas pode ser também, se você quiser. Então você tem que pensar a sua área que você quer trabalhar. Ou se você acha que tem muitas áreas que você gosta, muitos assuntos que você gosta, escolha um inicialmente e se dedique a ele. Depois disso, junto a isso, você precisa avaliar as possibilidades. Quais são as possibilidades dessa área? Então vamos supor que você vai trabalhar com finanças, então você vai avaliar as possibilidades. O que eu posso fazer nessa área? Qual público eu posso focar? Qual público é legal de focar, que eu sinto que precisa de mais ajuda? Qual público eu gostaria de focar? Com qual público eu gostaria de falar? Você tem que pensar em todas as possibilidades da sua área, o que você poderia vender, de que forma você ajudaria essas pessoas. Isso tudo que eu estou falando não é um trabalho de 5 minutos, é algo que você precisa parar e pensar e refletir. Mas o segundo ponto importante, fundamental, é avaliar as possibilidades antes de sair e colocar em prática. Depois de avaliar as possibilidades, você começa a pensar como colocar em prática. Então você vai criar um canal no YouTube, vai criar um blog, vai criar redes sociais, vai fazer tudo. Enfim, você vai criar um podcast. Você precisa pensar de que forma você vai divulgar o que você sabe, o que você quer ensinar, o que você quer ajudar as pessoas e começar a colocar isso em prática. Como é que você coloca isso em prática? Com outro tópico que é criar conteúdos. Você precisa chegar nas pessoas de alguma forma. E a melhor forma e a mais indicada, claro, é criar conteúdos. Então você vai criar conteúdos para o seu público, você vai focar em conteúdos, seja em texto, em áudio, em vídeo, que você vai ajudar a pessoa de alguma forma. Você vai falar de finanças, por exemplo, você vai fazer conteúdos focados em finanças, ajudando o público de alguma forma, dando dicas, demonstrando conhecimentos, enfim, conteúdo de qualidade, lógico. Depois disso, eu sugiro você pensar em ter o seu blog, se você ainda não pensou antes nesses tópicos. Ter o seu blog, como eu já falei no podcast aqui, é muito importante, porque seu blog é a sua casa, é seu cartão de visitas, é o seu terreno, você tem que ter um blog, então você pode ir em busca de informações sobre isso. Vou criar o meu blog, vou pagar para alguém fazer, vou comprar um tema e tentar fazer, enfim, você vai pensar em todas essas possibilidades e de que forma você vai fazer isso. Vai fazendo um pouquinho por dia, um pouquinho conforme você tem tempo. Não precisa criar um blog no dia seguinte, mas esse assunto é importante sim, você não pode esquecer dele. Então você tem que pensar em ter o seu blog. Outro tópico que eu separei aqui que eu acho muito importante é estudar e ler muito. Então leia livros da área, livros que você acha que tem a ver com o seu público, com o seu mercado, livros que vão te ajudar na sua área, livros de empreendedorismo, de marketing, independente da área que você atua, você vai precisar de marketing, vai precisar de empreendedorismo. Ouça podcasts, ouça os meus podcasts, veja vídeos no YouTube, acesse um conteúdo de qualidade e estude, faça cursos se você puder, cursos gratuitos, cursos pagos, invista no seu conhecimento que isso é fundamental e vai te ajudar muito. E claro, depois de pensar em tudo isso, você precisa ter motivação, você precisa persistir, todas essas coisas que a gente sempre fala e que são importantes, mas você tem que se manter em movimento, você não pode parar, fazer por um tempo, um mês e achar pronto, não deu resultado, não quero mais fazer isso. Não, você tem que se manter em movimento, porque como é que as pessoas vão saber que você está trabalhando, o que você faz, de que forma você ajuda se você não está trabalhando, se você não está em movimento, se você não está aparecendo nas redes sociais, no YouTube, no seu blog. Então você precisa estar em movimento, de passo em passo, aos pouquinhos, um passo por vez, conforme você for conseguindo, claro, porque você provavelmente vai estar ainda no seu trabalho, mas com o tempo que você tem, que você consegue, sempre se manter em movimento, dê os passos necessários. Isso é muito importante também, e vá vendo formas de atingir mais pessoas, de conseguir chegar no seu público, porque se você tem um canal no YouTube, você pode ter um blog para atingir mais público. Se você já tem um blog, você pode criar um podcast. Se você já tem um blog e um podcast, você pode fazer vídeos no YouTube. Claro que não precisa se focar em fazer conteúdos todos os dias para todas as plataformas, mas é importante você se fazer presente. Não precisa ser em todas as plataformas, você pode focar em algumas delas, você pode ver o que é melhor, o que você se sente mais à vontade, mas é importante você estar presente. As pessoas saberem que você está em movimento, elas verem que você está em movimento, que você está querendo ajudar elas. Outro tópico que eu separei aqui, que é muito importante, é que isso é um trabalho de formiguinha. Não é amanhã que você vai ter resultados, nem depois de amanhã, talvez nem daqui a um mês. Tudo depende de cada projeto, mas não é algo com retorno rápido e imediato. Não é milagre, não tem nada disso. O projeto online, trabalhar pela internet, não tem nada disso. Quem diz que tem, está vendendo uma ilusão, uma ideia falsa, e eu espero de coração que se você está aqui, você não acredita nisso.
Então é um trabalho de formiguinha, você começa a se manter em movimento e você vai falar com seus amigos, com seus parentes, dizer, olha, tenho esse projeto aqui, quer seguir, quer acompanhar, quer ver as minhas dicas, quer se inscrever na minha newsletter, na minha lista de e-mails, quer se inscrever na minha lista de WhatsApp, eu não sei o que você vai criar, de que forma você vai pensar isso, como vai divulgar. Enfim, você vai falando com as pessoas próximas, porque são as primeiras pessoas que vão ver o seu conteúdo, o seu projeto. Essas pessoas próximas podem gostar e serem suas futuras clientes, ou elas podem gostar e indicar para outras pessoas. Depende de cada caso também. E posta no seu perfil pessoal, do Facebook, do Instagram, do Twitter, enfim, qualquer rede. Eu posto até hoje. Até em questão dessa função do Facebook de estar entregando menos o conteúdo para quem posta na fanpage, então é importante postar no perfil pessoal. E você vai fazendo um trabalho de formiguinha, vai falando com seus amigos, as pessoas perguntam o que você está fazendo, qual é o seu trabalho, enfim, você vai dizendo. Quando você sai para conversar com amigos, com pessoas que talvez você não conhece, a pessoa pergunta o que você faz, você já diz, eu tenho isso, meu projeto é esse, meu site é esse, e você vai fazendo essa divulgação boca a boca, esse trabalho de formiguinha. Eu não estou dizendo que não é para investir em anúncios, que não é para focar no online e tudo mais. Não, tem que focar sim. Mas esse trabalho de formiguinha ajuda muito e no início tem que ser assim. É importante e é fundamental para que você consiga ter mais resultados, para que você consiga ir atingindo as pessoas no início, porque depois você vai ter mais público, mais audiência e seu projeto vai se tornar sustentável. Tanto no sentido de ajudar as pessoas, como no financeiro também, que são duas formas importantes em que você tem que pensar para o seu projeto ser sustentável. Então esses são alguns tópicos, você começa com a ideia, avalia as possibilidades, o que você vai fazer, qual vai ser seu foco, começa a colocar em prática, criar seus meios de divulgação, YouTube, SoundCloud, o seu blog, enfim, começa a criar conteúdos, pensa na ideia de ter o seu blog, coloca seu blog no ar, que isso é muito importante, vai em busca de informações sobre isso, nunca deixe de estudar e ler muito sobre o assunto, que isso é importante também, é muito importante para a sua vida, para o seu projeto, enfim, se mantenha sempre em movimento, veja formas de atingir mais pessoas, não faça por um tempo e pare, se mantenha em movimento, sempre postando alguma coisa, sempre com conteúdos para ajudar as pessoas. Não precisa ser todo dia, mas não pare, que isso é muito importante. Não pare o que você está fazendo, não desista, não pare o que você está fazendo, continua sempre em movimento. E é um trabalho de formiguinha. Você vai ter que falar com seus amigos, com seus parentes, postar no seu perfil pessoal, enfim, fazer uma divulgação mais boca a boca inicialmente, que isso vai te ajudar no futuro, é importante também. E você tem que se divulgar, você tem que dizer o que você está fazendo para as pessoas saberem. Às vezes o seu amigo, o seu parente, sabe de alguém que precisa da ajuda do que você está fazendo, mas não sabe o que você faz. Então essa pessoa deixa de te indicar por causa disso. Então é importante que as pessoas ao seu redor, do seu convívio, saibam o que você está fazendo. Então esses são alguns tópicos para você montar seu projeto online, criar seu projeto e colocar no ar. Foi um podcast mais geral, mas eu acho que vai te ajudar. Você conseguiu entender o que eu quis dizer, a essência desse tema, a importância, quais os passos necessários para iniciar. E volto amanhã com mais um podcast. Um abraço.